Senhoras e senhores, é um grande prazer estar participando do primeiro Congresso Internacional em Inteligência Artificial e Educação, apresentando para vocês, então, o nosso trabalho, que é Desatando os Nós da Educação com Inteligência Artificial, uma perspectiva conectivista para a pedagogia digital. A gente inicia, então, com os participantes, né, os componentes desse grupo, que são a professora Ingrid Reis, eu, Carlos Eduardo Fischer, professora Vânia Ribas, professor Douglas Giuliani e professor Ricardo Pereira. Bom, nosso objetivo aqui é identificar quais são as reflexões e os usos dados à inteligência artificial generativa no campo da educação, a partir de teorias do conectivismo, também calcado na pedagogia digital. Para isso, então, nós fizemos uma revisão sistemática de literatura do tipo integrativa, em que iniciamos, então, no primeiro passo, naturalmente, perguntando quais são as reflexões e os usos dados à inteligência artificial no campo da educação, a partir da teoria conectivista. Identificamos 36 obras, 2 haviam sido duplicadas, fizemos a leitura dos resumos das palavras-chave e também dos títulos, procurando as palavras pedagogia digital e também a palavra inteligência artificial generativa. Ficamos com 13 obras que partimos, então, para a leitura completa. Nesse sentido, a gente quer, então, somente deixar muito claro que entendemos como pedagogia digital, em que dizemos que a aprendizagem ocorre por meio de redes e conexões entre pessoas, informações e tecnologias, Siemens 2005. Para esse autor, o conhecimento se distribui em redes, e a pedagogia digital, como integração entre a tecnologia, a arte, as línguas e a pedagogia, uma proposta de imanência, ou seja, uma convergência para criar um ambiente pedagógico dinâmico e interativo Catapam 2023. Já a inteligência artificial tem, então, o potencial para revolucionar a educação com a possibilidade de personalização, criação de conteúdos ajustados às necessidades específicas dos estudantes e com inclusão, então, dela nos planos de estudo. Portanto, a pedagogia digital, acreditamos, pode proporcionar sinergia entre a inteligência artificial generativa e os processos de ensino e aprendizagem. Professora, então, Ingrid agora vai passar para vocês os resultados obtidos. Obrigada, professor Carlos Eduardo. Depois que a gente fez essa revisão integrativa da literatura, né, encontrando nas bases aí o que tem de mais atual, a gente criou algumas categorias, né, de análise, e a primeira categoria diz respeito às características tecnológicas encontradas nesses estudos, né? Então, os principais elementos encontrados estão relacionados principalmente a uma possibilidade de personalização do processo de ensino e aprendizagem, né? Quer dizer, eu tenho mais condição de conhecer o aluno, de conhecer o seu comportamento e propor atividades e conteúdos que sejam mais adequados, né? E uma outra característica super importante, é relacionada à tutoria inteligente, né? Quase uma substituição de algumas funções docentes na relação com os estudantes, né? Isso foi o que a gente encontrou de mais marcante. Com relação às características conceituais, que foi o segundo grupo de conteúdo que a gente encontrou, a gente viu uma preocupação em criar fundamentos, ou encontrar fundamentos nas discussões pedagógicas para o uso dessas tecnologias, né? Então, a gente encontrou autores trabalhando desde o construtivismo até o conectivismo do Siemens mesmo, né? Buscando aí elementos que sustentem ou que deem condição de uso para essas tecnologias a partir de uma perspectiva da pedagogia chamada digital, né? E aí a gente achou alguns elementos mais projetivos, né? Então, preocupações, críticas, vazios na pesquisa que ainda podem ser explorados, né? Primeiro, a necessidade de pensar novos métodos. Então, eu tenho um monte de tecnologias, eu tenho a tecnologia da inteligência artificial generativa e eu preciso de métodos, né, que ajudem a que a gente possa, como professor, tirar mais proveito dessa discussão. A necessidade de pensar um pouco melhor ou aprofundar a discussão sobre essa personalização tão falada, tão festejada, né? Como é que a gente vai chegar nesse nível de personalização e se isso não vai chegar, por exemplo, a um nível de segregar estudantes e a gente perde, inclusive, o conceito de criatividade a partir da coordenação de diferenças, né? E os aspectos éticos sempre ressaltados, principalmente com relação
obviamente, ao tema do plágio, ao tema da cópia, ao tema da perda da autenticidade da criação de conteúdos, mas também ao acesso ou à manipulação dos dados dos estudantes, né? Então, as nossas considerações finais ou as nossas conclusões a partir desses estudos, né, nos dão a entender que é um tema, obviamente, muito recente, né, e que existe essa necessidade. A gente se sente muito feliz de participar realmente nesse primeiro congresso que estuda educação e a inteligência artificial e de fazer parte dessa possibilidade de estudo, né? A personalização e adaptação ou adaptabilidade como um elemento muito forte, muito presente em todos os estudos ou na maioria dos estudos, né? A necessidade de integrar as inteligências artificiais generativas em cada processo do ensino e aprendizagem. Então, a gente tem que rever como professores também, como educadores, como flui esse processo de ensino e aprendizagem e como a gente vai integrar essas tecnologias de maneira oportuna, pertinente em cada etapa, né? A preocupação novamente com os aspectos éticos e a necessidade de criar um espaço de diálogo entre as discussões de fundo pedagógico e a prática com o uso das inteligências artificiais. A gente traz aqui para vocês também as nossas referências principais, não são as únicas, mas são as principais, e a gente se despede deixando nossos contatos. Muito obrigada.